Obrigado, Mendes, pelas harmoniosas canções. Então, estamos aí já no nosso horário de início, 20 horas, e queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui, e vamos iniciar pedindo a Cristina que possa fazer para todos nós a prece de abertura. Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, querido amigo, espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos orienta. Estamos aqui, Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome. Os nossos lares buscam unir-se nessa corrente de fraternidade e de amor que Tu nos ensinaste, Senhor. Então nós te pedimos que seja conosco, protegendo os nossos lares, guardando nossa casa mental, guardando o nosso coração, no teu santo amor. Te pedimos que fortaleça, que oriente as equipes que trabalham em seu nome, para que possam visitar os lares de todos os que se unem a nós nesse instante, abençoando as suas águas, olhando por todos que lá residem, cuidando de tudo o que necessitam. Que todos os pedidos, que todas as orações que fazemos todos nós neste instante, sejam depositadas em Tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que ninguém te pede em vão, que o Senhor nos atende em tudo aquilo que te pedimos, conforme a permissão do Pai. Queremos também, Senhor, pedir que abençoe a palestrante desta noite, que abençoe esta casa de oração, fraternidade, irmão Milanês, que abra suas portas virtuais para que possamos ter esse encontro contigo. Seja conosco, Senhor Jesus, amparando-nos, abençoando-nos todos os tarefeiros, todas as tarefas. Assim seja. Amém. Assim seja. Obrigado, Cristina, pela inspiradora prece. Hoje nós temos conosco a Jaqueline, né, que já está aí, vai falar para nós sobre o perdão. E antes de passar a palavra para ela, só aquele aviso de sempre para os que estão entrando, talvez pela primeira vez, aos 10 últimos minutos a gente faz uma interrupção, né, para que, no caso, a Jaqueline possa atender as perguntas que forem feitas. Caso não as haja, a Jaqueline continuará normalmente até às 9 horas. Né? A Jaqueline já está acostumada aí, né, com esse nosso formato. Jaqueline, é bom demais tê-la de volta conosco, né? Com esse jeito seu tão tranquilo, né, tão bom de escutar. A palavra é toda sua, seja muito bem-vinda. O seu microfone, Jaqueline, está fechado. É que eu tentei ver se vocês conseguiam me escutar por telepatia, mas eu vi que não conseguiam. Desculpa, tá? Mas nós vamos chegar lá. Então, pessoal, quando eu ia fazer uma palestra há uns 15 dias, né, Cris? Eu ia fazer uma palestra sobre oração, aí eu estava muito gripada e fiquei chateada e falei, gente, não vou poder ir. E aí, assim, não, pode então fazer no dia 4, sobre perdão. Aí, gente, sinceramente, eu passei de branco para amarela, para outras cores que eu nem sabia que eu tinha, porque eu tenho essa dificuldade em mim, muito grande, de não saber se eu já aprendi a perdoar. Porque eu tive muitos desafios dolorosos nessa existência, terríveis mesmo, sabe? Desafios que nenhuma mulher gostaria de ter passado, sabe? Em questões de estupro, eu até estava ouvindo uma palestra do Divaldo hoje para poder tentar fundamentar, porque eu nem me sentia apta a falar sobre perdão, porque às vezes eu acho que eu não sei perdoar, porque
porque tem coisa que não esquece nunca, tem coisa que vai doer pelo jeito para a eternidade, mas aí foi excelente eu ter pegado esse tema, porque me ajudou muito nas palestras que eu ouvi hoje a me ensinar que eu não estou tão errada assim. Por quê? Porque vocês veem, eu sou uma espírita há mais de 40 anos, formada numa faculdade de espiritismo que eu considero o Grupo Emmanuel, que eu sou uma discípula do falecido seu Honório, seu Oswaldo Abreu, e eu sempre na estrada da doutrina espírita, achando que eu estava sabendo tudo, e quando eu me deparo com esse nunca ter esquecido uma coisa que aconteceu comigo aos 23 anos, então eu achei, não sei perdoar. E eu não sei se eu estou apta para falar sobre perdão. E aí eu ouvi hoje a palestra e foi muito importante para mim ter descoberto que eu estou bem dentro daquilo que eu fiz, porque eu nunca na minha vida desejei mal. Sempre orei por aquele que me arrancou um pedaço da minha alma, como é quando uma mulher recebe isso, né, essa tristeza que sofreu uma violência sexual. E eu pensei que eu estava muito errada por nunca ter esquecido. E o Divaldo, na palestra, disse sim. Perdoar é coisa de sentimento, é coisa de dentro, é coisa de alma. Não é fácil, leva a existências. Agora, esquecer é coisa normal do ser humano que está encarnado, não esquece. Então, eu nunca vou esquecer, mas se eu fui capaz de não me vingar, se eu fui capaz de não querer mal e sempre ter orado pelo meu algoz, então eu perdoei. Porque eu achava que o não esquecimento não era perdão. O não esquecimento faz parte do sofrimento de alguém que certamente tinha um compromisso comigo nas minhas existências anteriores e que eu acabei quitando agora, né? Então, o perdão para mim hoje ficou uma coisa assim muito boa, depois de ter tentado fugir da raia de verdade, porque, sinceramente, se eu pudesse não ter falado sobre perdão, porque, na minha opinião, eu não sabia perdoar, mas que bom, né? Que bom que todos os textos sobre perdão que eu podia, porque a Cris falou assim, olha, você tem que ler, no começo da palestra, Mateus 6, versículo 14 e 15. Com muito prazer, eu vou ler agora, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. E aí eu pensei assim, nós somos filhos do erro e do perdão, na minha opinião, porque se nós quitamos débitos com erros que já foram realizados e depois acertados, mas ficando ainda o esquecimento, né, para trás, como um ceitil, como Jesus trazia, então, sinal que o nosso pacto, né, com o nosso Pai que está no céu, ainda está um pouco falho. Porque quando fala, se perdoar o homem a ofensa, o Pai perdoará. Se não perdoar, não perdoará. Então, o conceito do perdão vai ter que ficar justamente no não esquecimento como uma forma de aceitar que nós somos falíveis, mas não desejando mal, nós vamos aceitar que nós somos divinos e aí nós vamos estar na sintonia do Pai Celestial, né? Que vai acabar nos perdoando, entre aspas, porque Deus não tem que perdoar ninguém, porque perdoa. Eu me lembro de uma frase do seu Honório que ele dizia assim, olha, só tem que perdoar quem se sentiu ofendido. Senão, não precisa. Desde quando Deus tem essa imperfeição de se sentir ofendido por nós infinitésimas, minúsculas criaturas? Quem somos nós para fazer com que Deus se sinta ofendido? Está muito além de nós esse tipo de coisa, né? Eu acho que, na verdade, o perdão é uma ofensa àquele nosso Pai Celestial que está dentro de nós. Porque aí a gente carrega isso como um fardo muito pesado. Como
sei lá, é como se a gente andasse com aquela nuvenzinha do desenho animado, aquela escura, que não chove nunca, em cima da nossa cabeça durante toda a nossa existência, quando a gente carrega as sombras do não perdão. Nós estamos muito distantes do nosso Pai. E, gente, eu achei que estava pouco pesquisar um versículo, né? Porque a gente que gosta muito de evangelho viu centenas de coisas sobre perdão no evangelho. E aí eu fui pesquisando. Aí tem muita coisa. Eu quero dividir com vocês, porque perdão é uma coisa fácil de falar. Igual quando o Mendes estava ali cantando. Todo mundo canta perdão nas canções, mas, sinceramente, é um desafio você entender a lição do perdão. Perdoando que nós somos perdoados, né? Aí, então, tá. Se a nuvem escura está aqui em cima, foi porque nós não fomos perdoados. E se nós não fomos perdoados, segundo a canção, foi porque nós não perdoamos. Então, vamos lá. Eu estou julgando brinquedos para o grupo entender o que fazer com esses brinquedos depois que todos estiverem no espaço de brincar com as peças do Evangelho, que são quebra-cabeça da nossa existência. Aí tem nos Salmos, vamos pegar assim por antiguidade. No Salmo 86 fala assim: Senhor, tu és bondoso e perdoador, rico em graça para com todos que te invocam. Então tá. Associa a bondade de Deus ao perdão de Deus. Mais uma vez. O perdão está sempre na Bíblia ou nas obras ligadas a Deus, ao Criador. Mas a gente vai entender isso. Quem é espírita sabe que nós não desabamos aqui de um paraíso perdido por nada. Nós estamos aqui porque nós fomos perdoados, né? Senão, a gente teria um destino não tão bom, né? Se nós temos chance de reencarnar em um planeta tão maravilhoso quanto esse, claro que cheio de provas e lindas expiações, é porque nós também estamos aqui para aprender, né? Aí lá vamos para a próxima, que está no Evangelho de Mateus, 18, capítulo, versículo 21 e 22. Aí, Pedro, o indagador, o curioso, o que não dava sossego para Jesus, nas perguntinhas, né, chegou. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, que significa um ciclo eterno de perdão. E que significa um ciclo eterno de ofensas, né? Porque, como coloquei ali atrás, se a gente tem que perdoar, é porque a gente continua se sentindo ofendido, continua sofrendo as consequências daquilo que a gente fez, que provocou no outro uma vontade de me machucar, de me ofender, e de provocar um perdão que eu vou ter necessidade de oferecer, porque eu não fui capaz de consertar coisas lá atrás e deixei para consertar agora. Enquanto estou com o inimigo no caminho, né? Como no Evangelho, daqui a pouco a gente vai ver. E aí lá vem mais um no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará seus pecados. E aí Marcos localiza Deus em algum lugar aqui dentro de mim. Porque toda vez que fala assim, ó, Deus perdoa, Deus não perdoa, mas onde que está Deus para me perdoar, se ele não se sentiu ofendido? Aí que Marcos coloca que está nos céus. Nós, espíritas, sabemos o que é céu. Céu é um estágio de consciência equilibrada e tranquila por ter conseguido facilitar as nossas ocasiões de não mais praticar certas coisas erradas e de não se sentir
ofendido também por certas coisas que nos ofendiam antes. Então, o Pai que está no céu, que não perdoará meus pecados, é o meu próprio eu, reflexo de Deus, que não consegue esquecer. Mesmo dando aquele perdão, tá bom, te perdoo, aquele perdão de boca, mas aquela resistência em olhar nos olhos do ofensor e dizer, não, Miguel, eu te desejo tudo de bom. Eu quero que você seja feliz. Quero que você se recupere do seu desequilíbrio que fez você me machucar tanto. Então, perdão é muito difícil, é um desafio. E aí, por isso, acho que é por isso que todos os livros trazem. E lá vou eu para Lucas 17. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele não arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. E a gente fica muito chateado com, meu Deus, imagina lá no seu serviço, o seu chefe, todos os dias, sem exceção, aí não é de 7 vezes, né? 5, de segunda a sexta, ele vai fazer coisas que me deixam chateado. Aí eu vou, vai, criatura, está perdoado mais uma vez. Porque semana que vem você vai fazer isso comigo de novo, que eu já sei. Né? E a professora também, né? Há certos professores que perseguem os alunos. Aí você sabe que aquilo ali vai continuar se repetindo. E qual que é a sua solução? Falar da boca para fora, criatura, eu te perdoo, você é chato, mas está perdoado? Não, no caso, nós temos que parar de nos ofender com aquilo. Porque enquanto continua nos ofendendo, porque o nosso ego inflado, gigantesco e vaidoso, não está aceitando, talvez, críticas necessárias. Mesmo que, às vezes, nos pareçam duras, talvez sejam coisas que nós precisamos por causa de débitos passados. Porque quando o inimigo nos localiza nessa existência, ele vai sempre achar o nosso ponto fraco e o nosso calcanhar de Aquiles e vai fazer de tudo para a gente ver se vai escorregar. E se nós formos espertos, inteligentes, nós vamos lembrar do que Jesus falou. Olha só, ele vai ficar te incomodando 70 vezes, 7 vezes, ele vai te torturar de noite sem parar, pelo jeito. Mas deixa para lá. Reza por essa criatura. Deixa ela continuar no mundinho dela e vai viver o seu. Vai pensar nas coisas boas que você consegue realizar nessa existência e toca o barco e segue em frente. E aí lá vem mais um, que é uma carta de Paulo aos Colossenses, porque Paulo, nós sabemos, Paulo tinha tudo para se sentir o cara mais ofendido do planeta, principalmente porque ele carregava um homem velho dentro dele, perseguidor, cheio de vítimas. Mas também carregava o cara que viu Jesus com sua luz intensa e ficou cego, de tanto que a luz de Jesus tocou ele profundamente. Aquele fogo reparador do olhar de Jesus tirou todas as ilusões que ele tinha sobre ser ofendido por alguém. E Paulo viria, então, a ser ofendido em qualquer lugar que ele passava, mas ele não esmorecia. Ele voltou várias vezes na casa dele, o povo, sai daqui, seu mendigo fedorento, e feio, e sujo, e com a pele estragada, some daqui, que ninguém quer saber de você aqui. Mas Paulo estava com a convicção do perdoar 70 vezes, 7 vezes. Porque Jesus estava nele. Jesus que falou tudo para ele. E aí ele passou a lição para os colossenses, numa das igrejas que ele fundou. Ele falou assim, olha, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Porque um dos caras mais perdoados nos tempos de Jesus foi Paulo. Foi Paulo. Tanto que Jesus chegou para ele, assim, na estrada de Damasco, e falou assim, Paulo, por que você está me perseguindo, criatura? Por quê? E aí Paulo consegue dar conta de perdoar a si mesmo, depois que aceita que ele realmente era um perseguidor.
mas porque realmente ele era também um homem de bem. E o homem de bem não fica preso àquilo que errou lá atrás, não. Errou. Levanta. Levanta o joelho desconjuntado, como Paulo dizia, e vai na estrada, levando aquilo que Jesus pediu para você levar. E aí, ainda falo de novo sobre a questão do suportar que Paulo diz aos Colossenses, porque, gente, vamos pensar nessa palavra suportar. Suportar alguém, gente, é difícil demais. Imagina aquela mulher que tem que suportar o marido que tem o vício da bebida todos os dias. O vício é uma doença. Todos os dias ele chega e todos os dias ela suporta aquilo. Não sabe por quê, mas suporta. Então, suportar e perdoar, eu fico me perguntando, porque a gente tem que cair na real de que as coisas são o que acontece na nossa vida. Não é o que devia acontecer, ou o que já aconteceu, é o hoje. O que está acontecendo hoje? Eu estou suportando alguém na minha vida? Eu estou suportando a criança doente que eu sou obrigada a cuidar? Eu estou suportando a minha chefe que me tortura o tempo todo, me pedindo mais e mais e mais e mais? Será que é suportar que Paulo fala para os Colossenses? Será que ele fala que suportar é perdoar? É deixar para lá? É deixar desse jeito mesmo? Mas aí não. Paulo fala assim: perdoe como o Senhor perdoou. Como é que Jesus perdoa a gente? Eu me lembro de uma fala, mas sendo o momento supremo, quando eu falo nós, gente, porque a gente não vai achar que, quem sabe, a gente estava já espírito de luz lá na crucificação de Jesus, né? Doando uns passes energéticos lá na multidão, porque não era nada disso. Certamente, de repente, a gente estava lá julgando um crucifica-o, solta Barrabás, né? Porque, na verdade, nós aprendemos essa lição que Jesus, lá no alto da cruz, deu um berro, que diz que deu um berro, né? Eu não sei, eu não sei como é que funcionava, porque não tinha caixa de som. Mas disse que ele gritou e falou assim: Pai, perdoa esse povo, eles não estão nem sabendo o que estão fazendo. Entendeu? E aí, nessa hora, eu pensei, gente, a gente era muito infantil. Porque criança não sabe o que está fazendo, agora a gente velho sabe o que está fazendo. E Jesus julgou eles, não sabe o que está fazendo. E eu imagino que até hoje a gente ainda não tem muita ideia do que a gente está fazendo. Né? Já que nós estamos encarnados num plano de prova e expiação, prestes a entrar numa regeneração, doido para aprender a perdoar, tanto que nós estamos aqui hoje numa DR muito interessante sobre perdão, né? Pegando tudo que a gente conseguiu filtrar no Evangelho em termos de alguém dizer vai ser perdoado ou não, né? Então, a gente fica juntando. Mas a palavra suportar me deixou pensando demais. O que nós estamos suportando e que nós temos que parar de suportar a partir do momento que nós aprendemos a perdoar. E daí eu vou passar para João. João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei quando vocês eram pequenos, ou quando vocês eram adolescentes, ou até hoje, quem tem o hábito de confessar na igreja, mas eu era muito católica, e a minha mãe, ela obrigava a gente a confessar toda semana. Falei, mãe, mas eu já fiz a mesma coisa, o padre não vai achar muita coisa. Não, briguei com minha irmã, né? Chutei o cachorro, fiz aquela coisa, porque criança não tem muito pecado para ficar indo lá confessar. Mas cada vez que eu confessava, eu pensava, quem está me perdoando, gente? Quem que está me perdoando? Se eu chego lá e faço a mesma coisa. E depois fui ficando mais velha e fui repetindo, né? Fui lá confessar, minha filha, vai lá, reza 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, você está perdoado. Eu falei, mas tá, a mãe já está aqui dentro do mesmo jeito.
Não adianta eu rezar todas as orações que eu conheço se a dor está aqui e não quer sair. Por quê? Porque eu não perdoei. Não é verdade? Então, essa questão da purificação que João traz pelo perdão, tirar realmente esse câncer de dentro de nós, que é a falta de perdão, que é a dor de ter sido ofendido profundamente um dia, não é fácil. E aí, alguém fez um comentário aqui para mim, eu vou até ler aqui. Jaque, boa noite. Usando seu exemplo, você perdoou de coração encerrando esse ciclo. Mas como fica a pessoa que cometeu o ato se ela não se arrependeu? O ciclo continuaria novas reencarnações até se arrepender? Ou até não cometer um ato desse tipo? Aproveito para te agradecer, amo suas palestras e te acompanho também na casa da Vovó Maria. Obrigada, viu, Nara? Olha só. Quando Jesus uma vez falou assim, olha, você perdoa ou pede perdão. Se o outro não perdoar, Jesus literalmente falou assim, azar o dele, problema dele. Ele vai ficar com esse peso arrastando ele e trazendo consequências, inclusive. Às vezes até mais pesadas do que a que fez comigo. Porque cada um sempre vai colher exatamente o fruto do que plantou. Ninguém vai conseguir colher outra coisa, né? Por isso que a gente tem que sempre orar. Orar pelo ofensor e pelo agressor, justamente é perdoar. Não querer o mal da pessoa, até isso aí foi na palestra do Divaldo que eu fiquei olhando e aprendi sobre perdão, é perdoar. Então, por isso que Jesus fala, perdoar os vossos inimigos, não sei se é fácil assim, mas é possível. E vamos lá. Agora eu vou ler uma que está no Mateus. Ah, não, esse aqui já é o que eu li anteriormente, que foi o que está no estudo de vocês. E vou ler uma carta que Paulo colocou aos Efésios. E essa aí, Paulo foi bem bonitinho com os Efésios. Ele falou assim, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Os Efésios, os Colossenses, os Tessalonicenses, os Coríntios, todos aqueles seguidores, né, das igrejas de Paulo, eles tinham contendas, assim como nós temos contendas. Não é porque eles eram seguidores de Paulo, porque eles eram tudo santo, né? Então, se Paulo estava mandando essas mensagenzinhas para ele, significa que ele estava lá nas DR deles também, né, gente? Porque igrejas começando a serem fundadas e sendo perseguidas, né? Tinha realmente que ter essa lição do perdão ali, porque eles realmente, quem leu as cartas, Paulo Estevam, né, a gente terminou de fazer estudo agora no grupo, via que não tinha melzinho na chupeta para as igrejas de Paulo. Era perseguição atrás de perseguição. Então, tinha que ser perdão atrás de perdão. 70 vezes, 7 vezes o tempo todo, né? Agora, que Paulo escrevendo para os Coríntios, no capítulo 2, na segunda carta. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Eu não sei ele quem, mas ele estava muito triste. Então, é um irmão qualquer da igreja que estava numa tristeza profunda por não ter sido compreendido, talvez por ter sido excessivamente julgado, talvez por ter sido desconsiderado, por não ter sido entendido, como tantos nós outros somos nesse mundo atual, especialmente nesses tempos que a gente está tão escondidinho que ninguém vê a gente, ninguém vê a dor da gente. Muitos acabam tirando a própria vida, muitos acabam caindo em estágios depressivos terríveis. Por quê? Porque a tristeza profunda pegou, ninguém perdoou, ninguém percebeu, todo mundo julgou e ninguém cuidou, né? Porque todo mundo se achou melhor do que a criatura em sofrimento, né? Isso acontece muitas vezes com pessoas que fazem uso de drogas, de álcool, com pessoas que
né, tem problemas sei lá, de bipolares, transtornos bipolares, outros tipos de transtornos mentais, e a gente não viu. E Paulo coloca aqui que a pessoa tem que ser percebida e ser perdoada, porque a pessoa que não se sente perdoada, ela não vai se sentir no direito de viver. E aí nós vamos para um de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Essa é pesada. Essa é bem pesada. Não foi Lucas, né? Foi Jesus. Lucas só relata o que Jesus colocou. Não julguem, e vocês serão julgados. Não condenem, e vocês serão condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. O processo todo, gente. Por quê? Porque a gente está sempre a julgar. Por isso que a gente se sente ofendido tantas vezes, né? Ah, se vocês não gostaram da minha palestra aqui, eu vou achar que é porque vocês não estavam prestando atenção. Julguei que vocês estavam dormindo. Julguei. Fiquei ofendido com vocês, preciso prestar atenção. Fiquei. É problema de quem? Meu. Porque eu achava que eu era a bambambam da palestra e que todo mundo tinha que ficar atento ao que eu estou falando. Aí surgiu aí uma oportunidade de eu perdoar vocês, porque perdão é uma coisa que surge a toda hora, porque a gente tem o ego muito inflado, né? Então, por isso que a gente precisa de ficar aí perdoando 70 vezes 7 vezes. Se a gente fosse mais humilde, né, que tivesse um pouquinho mais de humildade, talvez a gente não precisaria de tanta condenação, não precisaria de tanto julgamento e não precisaria de tanto perdão. E aí vou lá em Isaías, né? Isaías é o cara que falou para nós sobre Jesus antes mesmo da gente saber que Jesus poderia chegar até nós aqui na sua grandeza espetacular. Isaías falou assim: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Olha que coisa linda, gente. Apagar as nossas transgressões e não lembrar mais dos nossos pecados? Não é o meu sonho, gente? Apagar a transgressão que alguém colocou contra mim e não lembrar mais, esquecer para sempre tudo que aconteceu e que me feriu? Mas quem fez isso não fui eu, foi aquele que viria que Isaías trouxe, que era Jesus. Ele sim iria apagar as minhas transgressões, como apagou as de Paulo, né? Quando ele pergunta, Paulo, por que você me persegue? Naquele momento ele já apagou com a luz dele todas as transgressões e perseguições do apóstolo, né? E aí lá vem Efésios, outra carta de Paulo aos Efésios. Não está na ordem, não, gente, porque eu tive pouco tempo de colocar na ordem. Então, vamos lá. Paulo escreve assim na primeira carta aos Efésios: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele quem, né? Nós já sabemos, nosso mestre Jesus, que aí é de arrepiar, porque aquele sangue que a gente viu literalmente escorrendo pelas feridas dos cravos da cruz, da coroa de espinhos, da lança que foi colocada no peito dele como golpe final, aquele sangue é o meu perdão? Quem de nós ainda insistiria em dizer eu não perdoo, gente? Sério? Eu não derramei sangue nenhum. Eu só tenho que exercitar aquilo que ele me ensinou. A humildade de aceitar que o outro é muito menor do que eu. É uma criança que não sabe o que está fazendo. Porque se soubesse, não faria. Na verdade, toda vez que a gente vai transgredir a lei, a gente age como criança que não sabe o que está fazendo. Senão, a gente realmente não faria. Ninguém magoa o outro sem saber o que está fazendo, gente. Deliberadamente, para ser perdoado depois, 70 vezes, 7 vezes. Isso é um convite para o perdoador e para o perdoado. Para que eu vou causar mal-estar no outro?
Para que eu vou... Eu acho que o ciclo do perdão, ele, quem sabe, pode ser interrompido. Acho que é roda de Dandara, não sei se vocês são mais conhecidos do que eu, que o Divaldo colocou. É assim, temos que encerrar essa roda, temos que parar de fazer o outro vir me ferir para eu perdoar, e eu vou firo o outro para perdoar, e vou ficar reencarnando com ele até quando? Até quando? Para poder fazer o ciclo dos 70 vezes 7 vezes do perdão acontecer? Tem que parar com o ciclo de 70 vezes 7 vezes ofensa. Porque se eu vou precisar de 70 vezes 7 vezes perdão, é porque eu estou fazendo 70 vezes 7 vezes ofensa. E aí? Qual que é o convite? Cara, presta atenção. Quem sabe eu começo com 5 vezes 50 vezes, 2 vezes 20 vezes, e vou reduzindo esse meu manancial de necessidade de perdão. E vou melhorando aí. E aí lá vai para mais um texto de Isaías, gente. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. E aí é um convite fantástico para nós, para estabelecermos a conexão com Deus. Porque no caso nosso, por exemplo, quando a gente está meio mal, e a maior parte das vezes, nesses tempos, a gente ficou meio mal, infelizmente, foi porque a gente esqueceu dessa conexão que Isaías traz ali. Se a gente se voltar o tempo todo para Deus, nós vamos estar na vibração e na sintonia do divino, que é aquele que perdoa o tempo todo. Tá vendo? Ele dá de bom grado o seu perdão. O que é dar de bom grado o perdão? Sem pestanejar. Falando assim, olha, você errou de novo, porque você não está sabendo o que você está fazendo. Você é uma criança que não sabe o que faz. Tá tudo bem, vou te perdoar. Certo? E, finalmente, eu entro no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a maior parte das colocações dos Espíritos para Kardec nos ensina a codificação do perdão. Porque se nós não entendemos nos evangelhos que nós lemos, nos versículos, nós podemos, quem sabe, entender pela codificação de Kardec, porque os Espíritos trouxeram. No capítulo 10, eu sei que vocês vão depois pegar esse capítulo e estudar com carinho, principalmente pessoas como eu, que precisam aprender muito sobre o perdão. Está escrito assim: perdoai para que Deus vos perdoe. O capítulo chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave do olho. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros? Notar as imperfeições de outro? Divulgar o mal de outro? E aí nós vamos naquele. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. E eu entendi tudo, por que eu não consegui esquecer as ofensas. Foi porque o Espírito disse aqui para Kardec que o esquecimento da ofensa é próprio de alma elevada. Como eu estou no mundo de prova e expiação, sofrendo, é porque eu não sou tão elevada como eu queria ser, né? Por isso que eu não consegui perdoar. Por isso que eu não consegui esquecer, né? E só que ele fala que o ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. E aí eu me pergunto, será que eu tenho ódio ainda?
e rancor. Palavra feia, né? Ódio, rancor. Ah, não, gente, eu sei que eu não tenho. Vão me perdoar por achar que eu não tô nessa categoria de alma de baixo escalão, não. Porque realmente eu não tenho raiva nem rancor. Mas eu não esqueci. Então, eu estou procurando uma categoria de espírito para mim aqui no planeta que vou me enquadrar a partir da minha capacidade ou não de perdoar. Tenho certeza que também qualquer um de nós aqui está nessa expectativa, né? De achar uma categoria de espírito que sabe perdoar ou que não sabe perdoar, né? Aí o espírito completa aqui. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, vai ser condenado por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a falta dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Tá, gente, falou de misericórdia no primeiro parágrafo, estamos novamente falando de misericórdia nesse parágrafo. Daquela pessoa que fala, eu nunca vou perdoar. Imagina então falar assim, eu nunca vou perdoar aquele estuprador, mas o meu sonho é perdoar aquele estuprador para eu alcançar minha paz, para eu um dia nunca mais lembrar do que aconteceu. Mas a misericórdia chegou para mim, porque eu não tenho ódio nem rancor. Lembra que eu falei assim, eu não sou uma alma elevada, mas também não sou aquelas coisas de rebaixada, porque eu consigo não ter ódio e rancor. Então, porque a misericórdia me alcançou. O que será que é misericórdia, gente? O a mais que Deus nos dá, mais do que eu mereço, sempre é a misericórdia. O a mais que eu der para o outro, mais do que ele merece, também será a misericórdia. E aí eu vou relatar uma historinha dessa palestra que eu ouvi do Divaldo para poder conseguir sair da minha condição de não conseguir achar que eu ia falar sobre perdão. Divaldo contou uma história da época em que os turcos perseguiam os armênios, né, que houve aquele genocídio de armênios na Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. E chegou um daqueles turcos numa casinha na Armênia com um casal que tinha 2 filhas, uma filha de 12 anos e uma filha de 15 anos. E ele chegou, esse soldado matou os pais e pegou a menina de 12 anos, ofereceu para os soldados e eles todos violentaram a menina de 12 anos até a morte. E essa menina de 15 ele levou como escrava sexual. E passou-se um tempo, ela conseguiu fugir, ela laborou muito e conseguiu estudar e se formar em enfermagem. E ela trabalhava num hospital. E ela era uma enfermeira muito conceituada, e um dia chegou uma pessoa com uma doença de pele muito séria, com feridas horríveis, e a pessoa estava quase a óbito já, com um odor muito desagradável, parecia lepra, mas não era lepra, segundo o Divaldo, e colocaram essa pessoa num quartinho, bem escondido, e ninguém queria cuidar, enfermeiro nenhum, profissional de saúde nenhum queria cuidar. E o diretor do hospital, conhecendo a fama dessa enfermeira, disse para ela, olha, tem esse senhor assim, 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 você cuida dele? Ela falou, claro. E foi, cuidou dele por meses, a fio, até que ele sarou, ficou bom. E quando ele sarou e estava para ir embora, ele olhou para ela. E ele falou assim, eu conheço os seus olhos. Ela falou, claro, eu te conheço total. Eu conheço tudo que você fez. Eu lembro de quando você matou minha mãe e meu pai. Eu lembro de quando você fez isso com a minha irmã. Eu lembro quando você fez isso comigo. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu nunca queria ter feito o que você fez. Eu fui só sua vítima. E eu aceito que você ficou bem agora. Por mim, eu estou muito leve depois de tudo que eu fiz por você. E aí eu me reportei, né, que Jesus falava de amar os inimigos. Deve ser alguma coisa assim, né, gente? A gente fazer o bem àqueles que acabaram conosco.
É um conceito muito maravilhoso. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, essa que eu acabei de relatar, né? Sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a quem aquele ofendido se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de que pode dizer a toda gente: vede como eu sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia de pessoas imparciais. Gente, é até engraçado, né? A gente conseguir ouvir um relato desse. Você vai perdoar e, ao mesmo tempo, você fere o amor próprio da outra pessoa? Né? Vamos lá. Lá no trabalho, algum colega sem querer deu uma escorregada, puxou seu tapete, mas ele se arrependeu, pediu perdão, aí você vai e coloca o cara lá embaixo. Não, eu te perdoo. Mas, velho, você é horrível. Você fez uma atitude horrível comigo. Você devia apodrecer na cadeia. Você vai para o inferno, criatura. Mas, gente, isso é perdão. Perdão é você olhar no olho da pessoa e fazer igual Jesus falou. Nossa, ele parece um menino pequeno, gente. Nem sabe o que está fazendo. Melhor perdoar, né? Porque a gente tem que começar a enxergar do jeito que Jesus enxergava. Amar do jeito que Jesus amava. Né? Tinha uma canção, né, que a gente cantava antigamente. Eu queria fazer tudo do jeito que Jesus fazia. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, fazer tudo que Jesus fez. Né? Sonhos de todo mundo, só que a gente faz tudo o contrário, né? Mas essa forma de perdoar também nós temos que ficar muito atentos à forma de perdoar. E a gente não poderia esquecer essa passagem do último ceitil. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houver pago o último ceitil. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Pessoal, o último ceitil. Vocês imaginam aquelas moedas de 1 centavo que a gente ganhava no ônibus e jogava fora? Deixava sei lá, nas gavetas, ninguém lembrava. Aquela lá é o último ceitil. O último ceitil da minha dívida, da minha falta de perdão, com o meu adversário. Porque enquanto eu tiver adversário, é porque eu não perdoei. E ele não me perdoou. E ele não me perdoou porque talvez eu não tenha pedido perdão. Deixei para lá. Isso para lá. Vale a pena. Vale a pena levantar isso não, mas só que não dá, porque a nossa existência ela é muito complexa. Ela tem dois lados. Ela tem um que é lado físico e outro lado que é espírito. E o lado que é espírito, normalmente, ele não tem um espírito. Ele tem uma nuvem de testemunhas, né, que Jesus deixou bem claro. E a nuvem de testemunhas, ela se associa a essas vibrações de não perdão. Por isso que a gente vai ver assim, olha, enquanto eu estou com ele no caminho, porque a hora que eu for entregue para o juiz, o que é o juiz? O juiz é aquele que vai me julgar. Talvez até eu mesma, né? Porque o julgamento vem. Nossa, será que eu agi certo? Pode vir minha mãe, minha filha, será que você agiu certo? Pode vir minha tia, minha sobrinha, você agiu certo? Então, o juiz, ele vai estar me cobrando para todos os lados, porque ele vai cobrar de mim o equilíbrio das minhas ações. A balança, né, do equilíbrio. Está certo ou está errado? E aí ele vai me entregar ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça está acima do juiz.
Porque se o juiz não conseguiu resolver meu problema, tem uma entidade bem mais superior que vai tentar me resolver. E aí, eu vou para a prisão. Porque eu não vou dar conta. O que é a prisão, a não ser o meu ego, que vai me... naquele processo de introspecção, né? Tem gente que até ovoidiza, né? Tem espírito que ovoidiza por falta de perdão. Já ouviu falar nos ovoides? Pessoas profundamente... Desculpa, Cris, está com você, então. Mas deixa eu só finalizar esse raciocínio. O ovoide, ele vai tendo tanta raiva dele mesmo, ou do outro, que aí ele vai juntando isso, principalmente depois que desencarnou, que isso ocorre, e aí ele vai ficar com um pensamento único e contínuo, e aquilo ali vai virar uma raiva e um não perdão, que vai ser a prisão perpétua, dificílima de sair. Ô, Cris, desculpa, né? Estou falando igual pobre na chuva, pode ir. Eu acho que você está muda. Eu sempre faço isso. Eu corto a mão e esqueço o microfone. Vamos lá. Eu só queria trazer um exemplo do livro Os Mensageiros, que trata de uma forma tão maravilhosa essa questão do perdão. É um trechinho rápido. O Aniceto, ele vai falar assim. Primeiro, ele está querendo contar sobre uma pessoa profundamente ofendida que socorreu o inimigo. Então, ele começa falando de Jesus. Ele fala assim: sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compete. E aí ele vai falar desse homem que perdoou o inimigo. Ele vai falar assim: sentiu necessitado de disciplinar o coração, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um poço de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e permanece na realização. Há muitos anos conversa com ele. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. O ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, buscando facilidades e vantagens. Mas aqui, temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Só queria trazer esse trechinho aí. Porque me completa, né, Cris, na questão da parte invisível. Porque a parte visível é muito fácil, a gente tem o nosso abrigo de carne, né, onde se esconder. Mas quando a gente perde, já era. Nós vamos ser, assim, uma vitrine. De todos os lados, nós vamos ser vistos. E aquela nossa impossibilidade de perdoar, de ser perdoada, ela vai cair para nós, tipo uma pedra em cima da nossa cabeça, e vai doer. Certo? Acabou meu tempo, né, gente? Ou não? Não, Jaqueline, você ainda pode falar mais 6 minutos, porque a pergunta que tinha você já respondeu, né? Uhum. Então, pode seguir em frente, mais 6 minutos.
Ah, então tá. Então eu vou falar para vocês sobre o que que Deus mais gosta, né? Porque a gente não fica querendo agradar os pais. Vou chegar para minha mãe: mamãe, o que que você quer ganhar de Natal? O que que você mais gosta? Agora, ela vai falar, a gente sabe. Mas agora Deus, a Ô, gente Jane, não vai conseguir. Ah, deixa eu vou só aproveitar para te fazer uma pergunta, que é um aspecto que talvez seja muito necessário, aproveitando essa fala aí, se você tiver um tempo, traz uma palavra sobre necessidade de perdão entre pais e filhos, por favor. tá, vou, mas deixa eu só fazer esse daqui. Porque eu já falei sobre o sacrifício mais agradável a Deus. É porque a gente tem que agradar a Deus, gente. Vamos combinar? Chega assim. Deus, o que você quer que eu faça para você hoje, para você ficar bem feliz comigo? Para o Senhor ser meu chapa, né? Porque todo mundo quer ter um Deus meu chapa, que faz tudo que eu quero, né, gente? Aí a gente vai lá dar uma puxada de saco em Deus e vamos ver o que nós vamos fazer que vai agradar a ele. Aí a espiritualidade fala assim: ó, sabe o que ele vai mais gostar? Ele vai querer que você faça assim. Quando você for levar uma oferenda no altar, lembra que o vosso irmão tem alguma coisa contra você. Aí você deixa essa oferenda e vai lá e reconcilia com o seu irmão. Aí depois você vai e volta. Ou seja, você quer agradar a Deus? Primeiro, você faz as pazes. Fica de bem com a pessoa. Não deixa nada pendente. Aí você está agradando a Deus. E você vai ficar tão de boa, tão tranquilo, que não vai precisar de mais nada para ser feliz. Aí conheceu. Agora, Cris, você também lá vem você com mais um desafio para mim. Por quê? Quando você vai falar de perdão de pais e filhos, é outra história muito terrível que eu vivo. Porque você sabe que meu pai me maltratou a vida toda e continua me maltratando até hoje, e eu perdoo ele todos os dias, e você vai e me pergunta, pais e filhos, você quer que eu faça o quê? Que eu choro? E que diga que eu perdoei? Eu oro por ele todos os dias. Ele saiu da casa de repouso essa semana, que estava lá mais de 1 ano e meio, porque se ele vem para cá, ele faz maldade com a minha mãe. Mas ele saiu, coitadinho. Eu não devia nem estar expondo ele assim, gente. Mas é uma coisa que eu não sei falar, Cris. Porque eu sou muito ruim de perdoar meu pai. Eu rezo por ele, não tenho raiva nem rancor. Sempre amei ele a minha vida toda. Queria tanto ele perto de mim, mas ele não quis ficar perto de mim. Ele não quer ficar perto de mim. Ele sabe alguma coisa que eu não sei, que eu fiz para ele lá atrás. Sabe? Se vocês descobrirem como que eu faço para esquecer que eu também não consegui esse perdão dele, vocês me ensinam, Cris? Eu vou deixar você falar sobre isso, porque você tocou na minha pedra do meu caminho, uma delas. Olha só, se isso que você falou não é perdão, então eu não sei o que é. Porque, olha só, se você consegue fazer o bem a quem te fez o mal, isso é perdão. Se você consegue desejar o bem para alguém que te fez mal, isso é perdão. Então, o perdão não é nós vivermos como se aquele mal não tivesse acontecido. É nós sermos capazes de oferecer a outra face para aquele que nos maltratou, que nos feriu. Por quê? Porque nós sabemos que também somos necessitados do perdão de Deus. Pelas muitas vezes que nós já trabalhamos contra a sua lei de amor, magoando os nossos irmãos, ferindo-os, traindo, né? Então, a misericórdia de Deus nos deu esquecimento do passado, para que nós demos conta de caminhar ao lado das pessoas que não sabem o que fizemos com elas. Assim como nós não sabemos o que as pessoas nos fizeram, porque Deus é misericordioso. E sem isso nós não daríamos conta da vida. Então, Jack, eu não tenho nada para te dizer, porque você, para mim, é um exemplo de tudo. A sua vida daria, assim, um livro de beleza. E você já ofereceu esse perdão, viu? Por todo o bem que você sempre espalha ao seu redor. Que Deus continue te abençoando. Ah, obrigada, Cris. Não me sinta assim, não, mas nós vamos chegar lá porque, né, é o desafio, né, da existência. Mas
Foi para mim uma ótima sessão de terapia, você ter me oferecido a palestra de perdão hoje, porque eu tenho muita dificuldade com isso, de achar que eu não consegui fazer isso na minha vida. Mas nós vamos chegar lá. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Jaqueline. Como sempre, né, a sua palestra é leve, nos traz profundos estudos e nos esclarece muito. Muito obrigado, mais uma vez. E nós vamos, então, caminhando para a nossa finalização. Como sempre, então, nós vamos pedir ao Mendes para fazer para nós mais uma harmoniosa canção antes da prece final. Ave Maria, cheia de graça, Deus é contigo, bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto do teu ventre, Jesus, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e sempre, agora e sempre. Amém. Ok, obrigado, Mendes, por mais essa harmoniosa canção. Boa noite. Nós vamos, então, finalizar agradecendo ao nosso Mestre Maior Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo as palavras da nossa irmã Jaqueline, inspirada por vossas mensagens que nos trouxestes há 2000 anos atrás e que até hoje estamos buscando entendê-la, internalizá-las, que dessa forma nós possamos abrir nossos corações, nossas mentes, para assim, aceitando-a, internalizando-a, possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai e nos perdoai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. E assim, nós terminamos o nosso estudo de hoje, agradecendo a todos vocês que aqui estiveram, lembrando que agora estaremos de volta na próxima segunda-feira, de 20 às 21 horas. Fiquem todos com Deus. Vão em paz. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Foi uma terapia no final das contas, né, gente? Obrigada, eu que agradeço. Tchau, gente. Saudade. Realmente. Boa Tchau, noite. Laurinha.